Olá, tudo bem? Tenho uma pergunta. Você costuma observar de onde vem, de que materiais são feitos os produtos que você usa? Seja o que você come, os móveis da sua casa e principalmente as roupas que você usa, você sabe dizer quem fez, como foram produzidos? Ter essas informações é muito importante para que você possa fazer melhores escolhas de consumo. Evitar aquelas marcas e produtos que prejudicam o meio ambiente. Preferir aquelas que produzem de forma ética e sustentável. O tema deste programa é consumo consciente. Vamos mostrar alguns exemplos de produtos incríveis feitos de forma mais responsável e também reunimos algumas ideias para te inspirar a ser ecossolidário em suas escolhas. Eu sou ecodesigner, né? Minha formação é design de produto e eu dirigi a minha competência para incluir meio ambiente e social dentro do projeto do produto. E a minha atitude sempre foi assim, a atitude de uma naturalista. Procurar observar o que é mais adequado, eu vou procurar observar o que é mais... o que prejudica menos o meio ambiente, o que prejudica menos uma cadeia produtiva, por exemplo. Qual é a matéria-prima de origem, quanto que se gasta de energia, de água, de combustível para que esse produto chegue para nós do jeito que ele é, né? A maioria das pessoas não tem noção de que um algodão leva 6 meses para ser colhido, depois ele ser fiado, depois ele ser transformado em tecido, para daí então passar por uma indústria que vai fazer cortes. Mesma coisa para a área de móveis. Se a gente contar quantos meses ou quantos anos a natureza levou para fazer as matérias-primas que hoje são o nosso móvel. Um sofá, uma cama, um armário. Porque muitas vezes as pessoas não levam isso em conta, né? Um produto estraga, começa a ficar um pouquinho velho e joga fora. Se a pessoa tivesse noção do valor, ela teria muito mais cuidado com o asseio, né? E o aumento da duração do objeto, né? E daí fica muito importante esses sites de trocas ou as feiras de troca, né? Mas também os objetos eles podem ser remodelados, eles podem ser atualizados. A gente não vai ter a necessidade de remover, de retirar matéria-prima novamente do meio ambiente e nem gastar energia e nem gastar água para a produção daquele objeto. Então, quando a gente fala em consumo consciente, né, como você falou, quais são as dicas? O que a gente pode se atentar no nosso dia a dia quando vai comprar algum produto? É legal saber a origem desse produto. Muitas vezes a gente tem como saber se ele é certificado ou não. E ao observar um selo de certificação, o que a gente está fazendo é qualificar aqueles que estão preservando o meio ambiente. Então, por exemplo, o selo FSC, que muitas vezes a gente encontra em papéis, em embalagens feitas de papelão, em móveis onde a origem da matéria-prima é certificada. A madeira, ela pode ser a madeira florestada ou madeira de manejo. A madeira de manejo significa que a indústria ela está cuidando da biodiversidade de uma floresta, porque ela está tirando um pouco, somente um pouco no lugar, permitindo que essa floresta se recomponha. A pessoa pode se atentar se a matéria-prima do objeto que ela está comprando, ela é reciclável. Tem uma regrinha dentro do ecodesign, até do slow design, que a gente fala assim, que se compre tudo
que necessita em torno de si mesmo, ao longo de 50 quilômetros. Alimentos, perfumes, materiais de limpeza e asseio, roupas e objetos da casa. Ou então que sejam produzidos num raio de 400 quilômetros. Com isso, a gente está promovendo o desenvolvimento local, a gente está promovendo a não emissão de CO2 pelo transporte e sustentando, né, famílias, comunidades. Uma outra coisa que seria importante as pessoas saberem é, quando elas olham a etiqueta, observar de onde vem. Tem muitos países onde as pessoas são exploradas ao fazer objetos. Por exemplo? Por exemplo, mais comuns. Bangladesh, Indonésia, Vietnã, Timor do Leste. Ao consumir um objeto, uma roupa ou um artesanato daqueles lindos, né? Ela está promovendo a exploração daquelas pessoas. Que é o caso, talvez, de apoiar aqueles que a gente sabe que produzem de uma forma correta, né? Não tem como saber a origem de tudo, mas se a gente conhece alguém que tem uma marca, né, que segue bom padrão, que tem um bom fornecedor de matéria-prima, ou isso, né, que é local, que apoia a comunidade, é uma escolha que a gente pode fazer. E a gente pode propagar, né? Então a gente pode comunicar melhor, ajudar na comunicação. Olha, aquele produto é legal porque ele está sendo feito de resíduo e ele está evitando matérias-primas. Ou aquele outro produto é legal porque tem tingimento natural, tem matérias-primas naturais, tem certificação. Então, tudo isso nós podemos promover na atitude de consumidor. A indústria da moda está entre as mais poluidoras do mundo. Consciente disto, Camila criou uma marca diferente. Em seu pequeno ateliê, produz peças únicas de forma ecologicamente responsável. O principal processo é o upcycling, que reutiliza tecidos no fim da vida útil, também roupas vintage, sobras de materiais para transformar em novas peças, que são únicas. Tem bastante tecido que vem de resíduos da indústria têxtil, né? Eles desperdiçam na hora do corte praticamente 30% do material, então a gente também utiliza essas sobras, além de roupas vintage que estão sem uso, estão paradas, de brechós, né? E que estão assim, já perderam a sua vida útil, a gente transforma num produto de maior valor. A gente cria um redesign, né? Uma nova modelagem para transformar. Parece pequeno o resultado que a gente vai ter, né? Em comparação com tudo que acontece no mundo da moda, na indústria da moda, né? Que é realmente muito pesado, é a segunda maior poluidora do planeta. Mas se a gente for pensar, se a gente nunca começar, talvez não aconteça a mudança nunca. Todo mundo quer trocar de roupa sempre. Acaba que gera um mercado realmente bem pesado e que tem que ser revisto. Quem fez suas roupas, né? A partir desse questionamento, você vai mais a fundo, não só em quem fez suas roupas, mas como ela foi feita, de onde que ela veio, qual foi o material. É interessante pensar isso. Tudo isso gera uma nova consciência de consumo. Renan aprendeu com o pai a profissão de sapateiro. Com amigos do curso de design, criou uma marca de calçados, feitos também com muitos materiais que normalmente seriam dispensados. A Gasp é uma marca de calçados que se usa de conceitos da sapataria clássica, mas também de referências do design atual. A gente faz todas as etapas do calçado, desde o cabedal e a sola, né? Isso a gente pega materiais extremamente brutos mesmo e faz tudo à mão, até virar um calçado igualzinho como se fosse de uma indústria, talvez até um pouco melhor. Os valores da Gasp é baseado no resgate, né? A gente tanto resgatou a profissão da sapataria, como também materiais. A gente consegue reaproveitar retalhos, pequenas sobras, tudo isso
Eu acredito que o dono da marca, quando ele vê a produção, ele tem mais controle sobre ela, ele evita desperdício. Isso é bom tanto numa questão financeira mesmo para o dono, como por uma questão ecológica, social mesmo. O resgate dos materiais foi um processo que foi acontecendo. Quando a gente viu, a gente estava inserido num contexto de economia local, de produtores autorais, e aí de repente a gente começou a ganhar muito tecido, e a partir disso a gente foi descobrindo que o recurso já está no mundo, né? A gente não precisa ir atrás de novos materiais, novas tecnologias. A gente consegue trabalhar muito bem com materiais que são recuperados, né? Então, a partir desses materiais, a gente vai desenvolvendo os nossos produtos, o que torna o processo criativo um pouco mais interessante pra gente, né? Porque a criatividade vem a partir do material que a gente tem. E os produtos são exclusivos, são peças únicas, são muito bem pensadas, a gente gosta de brincar com a textura desses materiais, né? Eu me sinto, na verdade, muito mais satisfeita hoje fazendo isso, fazendo o que eu acredito que é correto. Em 2014, eu montei uma marca que trabalha, que desenvolve vestuário e acessórios, todos de modo geral voltados para a questão sustentável, né? Os acessórios em especial, tudo que sobra da minha produção de vestuário, né, vem daí para a produção, para o desenvolvimento dos acessórios. Eu tanto uso tecidos como fios diversos, fios de viscose, fios de seda, fios de algodão, para fazer uma composição. Eu também compro retalho de tecidos, ou consigo retalho de tecidos. Então também com essas peças, com esses materiais, eu acabo desenvolvendo peças exclusivas. Também utilizo alumínio das latinhas de refrigerante, faço acessórios com isso, e também garrafa PET. A ideia é a gente, inclusive, tirar essa cara do material reciclável e transformar esse material reciclável numa matéria-prima. A gente precisa fazer todo um trabalho com ela para que ela fique com material sofisticado, né, e que a gente consiga desenvolver os acessórios. Primeiro eu pego a lata e eu lavo essa lata. Depois eu faço todo o corte dela com essas tesouras especiais. Os cortes eu faço em facas também. Uma faca, as facas redondas, cada uma com os seus tamanhos para o tipo de acessório, né, que eu vou desenvolver. Antes de eu produzir o acessório, eu também preciso trabalhar o alumínio, porque quando eu tiro ele da lata, ele tem uma resina epóxi aqui, então eu preciso tirar isso para tirar essa cara de alumínio. Então eu coloco numa solução e aí depois eu faço o polimento e aí depois que eu vou fazer todo o processo dela para fazer a montagem das peças. Quando você pega um material que é super bem trabalhado e é feito de matéria-prima reciclável, eu acho que a pessoa ela acaba despertando uma responsabilidade maior na destinação do seu uso doméstico, do seu lixo doméstico. Diferente da gente ter aquela lógica de que o material reciclável ele tem menos valor, né? Eu acho que não, porque a gente está deixando de... a gente está evitando com que a gente compre novas matérias-primas, no sentido de que produza mais alumínio, né, corte mais árvores. Todo o profissional que faz isso, ele deveria ter essa preocupação, né, de primeiro investigar se já existe material que é descartado que poderia suprir a necessidade dele para desenvolver um projeto. É uma tendência, né, da gente... enfim, reduzir o que for possível e não assim precisar ser uma pessoa completamente ecológica, completamente certinha, né, dentro desses padrões, eu não faço nada, né? Eu acho que realmente a gente aos pouquinhos e fazendo transformações, né? Consumir local é uma grande alternativa, né? Quando você consome do pequeno, consome de quem fez, consome de algo da sua cidade. Cuidado em si também é importante, não só na hora da produção. O que eu posso fazer, né, para essa peça durar mais? Lavar um pouco menos, mandar consertar ao invés de descartar. E se for descartar, procurar o melhor lugar para isso. Talvez ir até um brechó. Enfim, tem várias alternativas hoje em dia de troca também. Procurar não enterrar isso num buraco, né, dentro do aterro sanitário. Tudo isso tem o seu valor e a gente precisa aprender a dar esse valor e a cuidar melhor. A principal coisa é saber a origem desse produto, né? Saber onde ele foi produzido, em que condição ele foi feita,
né? O mercado hoje ele é muito acelerado, a produção é em larga escala, as lojas estão cheias de produto que não tem mais fim e consequentemente, o recurso para tudo isso em algum momento ia se esgotar, né? O que a gente tenta mostrar para as pessoas hoje é que esse recurso já está se esgotando. Se o consumidor soubesse que ele poderia gerar um círculo virtuoso de consumo, cada empresa poderia estar mais responsável pela água que consome e devolve para o rio limpa, para os materiais que ela consome, sem a perda da diversidade. Por quê? Porque ela teria que demonstrar para o consumidor que aquilo que ela está fazendo é legal. Legal no sentido de legal mesmo, né? Ela está cumprindo a lei, ela está permitindo a biodiversidade.